Olá, meus amigos e amigas da história do conhecimento. Hoje, vamos embarcar numa jornada épica, uma das narrativas mais antigas e poderosas da humanidade. Eu quero que vocês fechem os olhos por um instante e imaginem. Imaginem um mundo muito diferente do nosso, um mundo que se afastava cada vez mais do seu propósito original. E no meio de tudo isso, um homem, uma família e uma missão que parecia impossível. Eu sou Noé, e esta é a minha história, a história da Arca. Antes de ser o construtor da arca, eu era um homem simples. Vivia minha vida, cultivava a terra, cuidava da minha família, minha esposa, meus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e suas esposas. Éramos uma família unida, que tentava viver de forma justa num mundo que se tornava cada vez mais caótico e corrupto. A maldade e a indiferença pareciam crescer como ervas daninhas, sufocando tudo o que era bom. Eu via isso todos os dias, e o meu coração pesava. Eu conversava com Deus e sentia a sua tristeza pelo rumo que a humanidade estava a tomar. Num dia que começou como qualquer outro, recebi uma mensagem que mudaria tudo, não só para mim, mas para o mundo inteiro. Deus falou comigo. A sua voz não era um trovão do céu, mas uma certeza profunda na minha alma, uma clareza que dissipava qualquer dúvida. Ele partilhou comigo a sua dor ao ver a sua criação desviar-se tanto. E então, ele revelou o seu plano, um grande dilúvio, águas que cobririam toda a terra para purificá-la. E no meio desse plano devastador, havia uma promessa de salvação. Ele escolheu a mim e a minha família para sermos os portadores dessa esperança. A missão era monumental, construir uma arca. Mas não era um barco qualquer. As dimensões eram divinamente especificadas. 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Para terem uma ideia, isso é cerca de 150 metros de comprimento, o equivalente a um prédio de quase 50 andares deitado. A arca seria feita de madeira de gofer, uma madeira forte e resinosa, e eu deveria califitá-la, por dentro e por fora, com bitum para torná-la completamente impermeável. Teria 3 andares, compartimentos para todos os seres vivos, uma única janela no topo e uma porta lateral. Podem imaginar a minha reação? Choque, medo, um sentimento avassalador de inadequação. Eu, um agricultor, construir a maior embarcação que o mundo já viu. E para quê? Para escapar de uma inundação que cobriria as montanhas mais altas, parecia loucura. Mas a minha fé era maior que o meu medo. Se Deus me pedia, Ele me capacitaria. Comecei o trabalho. No início, as pessoas olhavam com curiosidade. O que está o Noé a fazer? Perguntavam. Quando eu explicava, a curiosidade transformava-se em escárnio, risos, piadas, acusações de loucura. Chuva, Noé, não há uma nuvem no céu, diziam eles. Um barco no meio do campo, longe do mar. Perdeste o juízo. Todos os dias, durante décadas, eu e os meus filhos trabalhávamos debaixo do sol, cortando, medindo, martelando. E todos os dias éramos alvo de zombaria. Foi um teste de fé e perseverança como nenhum outro. Havia dias em que o cansaço físico e o peso emocional das críticas quase me derrubavam. Eu olhava para aquela estrutura gigantesca a tomar forma lentamente e perguntava-me se conseguiríamos. Mas então eu lembrava-me da promessa. Eu não estava apenas a construir um barco de madeira. Eu estava a construir um refúgio de esperança. Cada martelada era um ato de obediência. Cada tábua pregada era uma declaração de fé no invisível. E não era só a construção. Deus deu-me outra tarefa igualmente espantosa: reunir um casal de cada espécie de animal. Imaginem a logística. Desde os majestosos elefantes e leões aos minúsculos insetos e roedores, como é que eu os iria encontrar? Como é que os iria convencer a entrar na arca? Mas, mais uma vez, o milagre aconteceu. À medida que a arca se aproximava da conclusão, os animais começaram a vir. De norte, sul, leste e oeste, eles vieram em pares, guiados por um instinto divino. Répteis, aves, mamíferos, todos marchando pacificamente em direção à arca. Os mesmos vizinhos que riam agora olhavam em silêncio, espantados e talvez, pela primeira vez, com um pingo de medo. A visão era surreal.
Predadores e presas caminhavam lado a lado, sem agressão, todos unidos pelo mesmo propósito de sobrevivência. Finalmente, o dia chegou. A arca estava pronta. Todos os animais estavam a bordo, acomodados nos seus compartimentos, com comida e água suficientes para uma longa viagem. Eu, a minha esposa, os meus filhos e as minhas noras, 8 almas no total, fomos os últimos a entrar. Olhei uma última vez para o mundo que eu conhecia, um mundo que estava prestes a desaparecer. Com um coração pesado, entrei e então a porta da arca foi fechada, não por mim, mas pela própria mão de Deus. Estávamos selados, seguros lá dentro, à espera. Durante 7 dias esperamos no silêncio da arca. Lá fora, a vida continuava como sempre. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se, completamente alheias ao que estava para vir. A zombaria provavelmente continuava. O velho Noé finalmente se trancou na sua caixa de madeira. E então começou, primeiro, um pingo, depois outro, uma chuva suave, que rapidamente se transformou numa tempestade violenta. Mas não era só chuva do céu. As fontes do grande abismo romperam-se. A água jorrava da terra com uma força inimaginável. O céu escureceu. O som era ensurdecedor. O rugido da água, o vento uivante e os gritos distantes daqueles que foram deixados para trás. Dentro da arca, éramos jogados de um lado para o outro. A escuridão era quase total, quebrada apenas pela luz fraca da janela superior. O barulho dos animais, assustados e inquietos, misturava-se com o som da tempestade. Cuidar deles era um trabalho incessante. Alimentá-los, limpar os seus espaços, garantir que a paz se mantinha entre espécies que normalmente seriam inimigas. Era um microcosmo do mundo, como deveria ser. Um vislumbre de harmonia em meio ao caos absoluto. Choveu sem parar durante 40 dias e 40 noites. As águas subiram, 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 cobrindo as colinas, as montanhas, até que nada mais se via a não ser um oceano infinito. A arca, a nossa pequena ilha de vida, flutuava sobre as águas, a única testemunha da promessa de Deus. Após os 40 dias, a chuva parou, mas as águas permaneceram. Flutuamos por 150 dias. Imaginem o isolamento, a incerteza. Será que a Terra voltaria a aparecer? Estávamos sozinhos no universo. A nossa rotina diária de cuidar dos animais era o que nos mantinha sãos. Era o nosso propósito. Lentamente, Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Um dia, sentimos um solavanco. A arca tinha encalhado no topo dos montes de Ararat. A viagem tinha terminado, mas ainda não podíamos sair. Esperamos mais. Passadas algumas semanas, abri a janela e soltei um corvo. Ele voou, indo e vindo, pois não encontrava lugar seco para pousar. 7 dias depois, soltei uma pomba. Ela voltou, pois não encontrou onde pousar. Esperei mais 7 dias e soltei-a novamente. Naquela tarde, ela voltou e no seu bico trazia uma folha de oliveira recém-colhida. O meu coração encés de uma alegria indescritível. Era o sinal. A vida estava a regressar à terra. A promessa estava a cumprir-se. Esperei mais 7 dias e soltei a pomba uma última vez. Ela não voltou. Finalmente, após mais de um ano dentro da arca, a voz de Deus soou novamente. Sai da arca, tu e a tua família, e todos os animais contigo. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Abrimos a grande porta. A luz do sol inundou a arca, quase nos cegando. O ar era fresco, limpo, puro. Saímos para um mundo novo. Um mundo lavado, silencioso, à espera de um novo começo. A primeira coisa que fiz foi construir um altar. Ofereci um sacrifício de gratidão a Deus por nos ter salvo, por ter cumprido a sua palavra. E então Deus fez uma aliança não só comigo, mas com toda a humanidade e com todas as criaturas vivas. Ele prometeu que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. E como sinal dessa promessa eterna, ele colocou o seu arco nas nuvens, o arco-íris. Sempre que o virem no céu, lembrem-se desta promessa. Uma promessa de esperança, de renovação
e do amor infalível de um Criador pelo seu mundo. A minha história não é apenas sobre um dilúvio e um barco. É uma história sobre fé perante o ridículo, obediência perante o impossível, e a promessa de que, mesmo nas tempestades mais escuras, há sempre um plano para a salvação e um novo começo à espera. Obrigado por me terem ouvido e por terem viajado comigo nesta jornada. Espero que esta história vos inspire a ter fé, mesmo quando o mundo à vossa volta vos chama de loucos. Não se esqueçam de se inscrever no canal para mais histórias que moldaram o nosso mundo. Até a próxima!